21 A moléstia salvadora. Voltara Antonino Tinoco da reunião habitual, entretanto, a palavra amorosa e sábia dos amigos espirituais não lhe aliviara o coração atormentado, como sucedia de outras vezes. Generosas entidades lhe falaram ao íntimo, da beleza da consciência pura, exalçando a felicidade no dever cumprido, e, contudo, parecia agora inabilitado à compreensão. Aquele vulto de mulher ocupava-lhe a mente, como se fosse uma obcecação doentia. Não lhe dera Deus o lar honesto, o afeto caricioso da companheira e dos filhinhos. Que lhe faltava ao coração? Agora, sentia-se quase sem forças. Conhecerá numa festa elegante, íntima. Recordava nitidamente o instante em que se cumprimentaram pela primeira vez. Não tencionava dançar, mas alguém insistira, apresentando-lhe Gildete. Entendeu-lhe de pronto o temperamento original. Conversaram envolvidos em simpatia franca, embalados em sons musicais, dentro da noite linda, sob árvores tranquilas e balouçadas de vento descuidoso. A história de Gildete comovera-o e os dias enlaçaram ambos cada vez mais, em repetidos encontros. Não valeram explicações, advertências e conselhos de sua parte. Abandonara-se-lhe a jovem teimosamente, enredando-o em maravilhosa teia de seduções. Contara-lhe complicado romance de sua vida, que Antonino aceitou com a boa-fé que lhe caracterizava o espírito fraternal. Gildete, no entanto, vinha de mais longe. Espírito envenenado de aventuras inconfessáveis, presumia em Tinoco outra presa fácil. A princípio, encontravam-se 2 vezes por semana, como bons amigos plenamente identificados entre si, mas a gentileza excessiva embebedara-o, devagarinho, e não se sentiu surpreendido quando entraram a falar de atração, desejos, amor. A partir dessa noite, tornara-se mais assíduo e interessado. De quando em quando, advertia-o a consciência nos recessos do ser. Seria crível que, integrado no conhecimento de sublimes revelações espirituais, se entregasse inerme a condenáveis aventuras, quando assumira sagrados compromissos de família. Por vezes, acentuava-se-lhe o impulso de resistência, beijava ardentemente os filhinhos, alegrava a esposa, renovando delicadezas cariciosas. Subitamente, porém, lembrava a outra e, qual animalzinho magnetizado, inventava pretextos para ausentar-se. Gildete obcecara-o. Cada noite, lia-lhe novas páginas de ternura, que afirmava escritas somente para ele, na soledade do coração. Dirigia-lhe olhares súplices, lacrimosos, tímidos, de criança ingênua, e que Tinoco interpretava como carícias de primeiro e único amor. Em vão tentava referir-se à dedicação platônica que lhe competia, aos sagrados compromissos que o prendiam. A sereia destacava sempre novas possibilidades e descobria diferentes caminhos para a satisfação dos criminosos desejos. Antonino escutava-lhe os apelos, sob emoções fortes, devorando cigarros avidamente. Em determinadas ocasiões, cedera quase. Mas no instante preciso, quando a perigosa criatura se julgava triunfante na batalha oculta, algo lhe ocorria ao espírito bem intencionado, impedindo a total rendição. Eram lembranças vagas dos filhos queridos, recordações de gestos amorosos da companheira. Outras vezes, parecia-lhe escutar de novo as preleções evangélicas das reuniões espiritistas que costumava frequentar periodicamente. Gildete exasperava-se, sentindo-se espicaçada pela vaidade ferida. Mais de 1 ano decorrera, no qual Antonino perdera energias e tranquilidade. Emagrecera. Nunca mais se lhe observara o olhar sereno de outros tempos. Ele próprio não sabia explicar a causa de sua resistência moral, ante a situação complicada e indefinida. É que o abnegado Ornar, velho companheiro de existências transcorridas, seguia-o espiritualmente de há muitos séculos e permanecia vigilante. A tirania da mulher inconsciente sobrepunha-se uma influência superior. Se Gildete emitia conceitos tendentes a desintegrar o caráter de Antonino, oferecia-lhe Ornar pensamentos nobres. A imaginação do rapaz convertera-se em campo raso de luta. Naquela noite, todavia, Tinoco revelava-se mais fraco. Era-lhe quase impossível resistir por mais tempo. Debalde aproximou-se o benfeitor trazendo-lhe socorro. Cérebro escaldando, Antonino refletia, não via tantos amigos, aparentemente respeitáveis, sustentando episódios afetivos longe do lar. Possuindo recursos financeiros para atender às suas obrigações, como deixar Gildete em abandono? Afinal, não seria generosidade amparar uma criatura sem arrimo e sem família?
O nosso Antonino aproximava-se da capitulação integral. Preocupado, nervoso, esperou o dia imediato e, à noite, procurou ansiosamente a perigosa diva. Depois de trivialidades usuais, penetraram o terreno das considerações afetivas. Gildete parecia-lhe mais sedutora que nunca. O dever é cruz bem pesada, suspirou ele com amargura. Mas não se trata de fugir ao dever, tentou ela esclarecer sutilmente, longe de mim a ideia de comprometer teu nome, arruinar tua paz doméstica. Não achas, porém, que também eu tenho direito à vida? Sou o faminto atormentado, junto ao celeiro rico de afetos. Teus escrúpulos são naturais e respeitáveis e sou a primeira a louvar a nobreza do teu proceder. Entretanto, não podes desconhecer minha condição de mendigo batendo-te à porta. Há quanto tempo suplico migalhas de amor que te sobram no lar? Encontrando-te, supus-me acompanharam a vida e os pensamentos. Nossa primeira noite de baile pareceu-me a entrada em paraísos maravilhosos. Guardei a impressão de que tua voz chegava de longe, do país delicioso do sonho. Depois, Antonino, informei-me da tua vida. Estavas preso a outra, eras pai de filhinhos que não são meus. A realidade encheu-me de sombras e, não obstante a sorte adversa, nunca desanimei. Amo-te com ardor sempre novo, esperando-te ansiosa. E porque o rapaz lhe guardava as mãos entre as dele, a revelar carinho, Gildete tinha os olhos úmidos, brilhando a luz cariciosa e discreta, e continuava. Não exijo que sacrifiques teus deveres, não desejo te transformes em marido execrado, mas suplico a migalha de afeto, algo que alivie os pesares imensos desta minha solidão angustiosa. A essa altura, desfez-se em pranto convulsivo, que Tinoco procurava estancar carinhosamente. Abraçando-a, comovido, renovou protestos amorosos e tudo prometeu, decidido a todas as consequências. Não chores assim, deves saber que vives comigo em toda parte, no coração e no pensamento. Ouve, Gildete, iremos amanhã para Petrópolis, organizaremos nossa vida. Não posso desprezar a família, mas passarei a manter o lar e o ninho, a mãe de meus filhos e a companheira ideal. A pérfida criatura exibia gestos de felicidade imensa. Depois de venturosos votos muitas vezes renovados, separaram-se com a promessa de união definitiva, para o dia seguinte. Nessa noite, todavia, enquanto Tinoco tentava a custo conciliar o sono, absorvido em projetos de voluptuosa exaltação, Omar, aflito, trazia um nobre amigo da espiritualidade, mais experiente que ele próprio, a fim de opinar na difícil conjuntura. Anacleto, o venerando guia, examinou Antonino atentamente, meneou a cabeça e esclareceu. Toda a zona mental está invadida de larvas venenosas. As zonas de receptividade permanecem fechadas à influenciação superior. Teu protegido está absolutamente hipnotizado pela mulher que lhe armou o laço de mel. Abismando-se ornar em amargurosa tristeza, Anacleto explicou, só há um meio de salvá-lo. Qual? Perguntou o generoso amigo. A enfermidade grave e longa, algo que, abalando nos recessos da personalidade, lhe esgotem o terrível conteúdo psíquico. Trocaram ideias durante alguns minutos e, voltando Anacleto à esfera superior, podia-se ver Omar em agitação intensa. Alta madrugada, Tinoco despertou de breve sono, experimentando dores agudas. Levantou-se, mas as cólicas e vômitos incoercíveis obrigaram-no a deitar-se novamente. A esposa abnegada, depois de mobilizar os recursos possíveis, telefonou inquieta ao médico da casa. O facultativo atendeu prontamente. Após minucioso exame, prescreveu banhos quentes e injeções intravenosas de água salgada. Ao despedir-se, falou a Sr. Tinoco em caráter confidencial. O caso é muito grave. Tenho a perfeita impressão da cólera morbus. A fraqueza, a algidez, os vômitos e contrações, são sintomáticos. Voltarei mais tarde para colher elementos necessários ao exame bacteriológico. Mal clareava o dia e Antonino já apresentava lividez cadavérica. O dia correu entre inquietudes angustiosas. À noite apareceu Gildete, acompanhada de amigos, para visita aparentemente sem significação. Acercando-se do leito, não dissimulou a surpresa profunda ao ver Antonino palidíssimo, ofegante, aguilhoado de cólicas dolorosas. Não obstante as pesquisas de laboratório e renovação de tratamento, Tinoco piorava dia a dia.
Acabrunhado e lacrimoso, na fase culminante do sofrimento, suplicou a presença da mãezinha querida, que desencarnara 2 anos antes. Evocado com veemência, o espírito materno não se fez demorado. Reconhecendo-lhe os padecimentos rudes, a velhinha venerável abraçava-o, rezando. Nesse instante, aproximou-se Omar e lhe falou entre enérgico e compassivo: minha irmã, não implore a Deus providências favoráveis à saúde de seu filho. Oh, generoso amigo, objetou emocionada, acaso não sou mãe afetuosa? Como poderia ver meu filho atormentado, sem rogar a Deus lhe devolva o equilíbrio indispensável à vida? Sim, você foi mãe dele por 35 anos, mas eu estou em serviço ativo pela saúde espiritual de Antonino há mais de 15 séculos. A moléstia não o abandonará, até que se anulem os perigos. Enquanto há condensação de vapores, a nuvem não desaparece do céu. De fato, somente depois de 11 meses voltava Tinaco do consultório, fisionomia radiante, ao lado da esposa carinhosa. O médico afirmara, abraçando-o: você deve orgulhar-se do organismo que possui. A princípio, alarmei-me com os sintomas da cólera, todavia, embora lhe descobrisse a forma benigna, eram tantas as complicações que cheguei a duvidar da sua resistência. Na verdade, a natureza o dotou de reservas vigorosas. Tinoco, restabelecido, não sabia como agradecer a Deus a bênção da harmonia orgânica, e quando, mais tarde, perguntou por Gildete, soube que a perigosa mulher residia em Madureira, ligada a outro homem. Só então compreendeu que, se o amor é capaz de todos os sacrifícios, o desejo costuma extinguir-se ao primeiro sinal de falência orgânica, ou de mocidade evanescente. 22. O remédio à preguiça. Assim que Januário Pedroso encontrou a brecha desejada, empenhou relações prestigiosas, multiplicou empenhos, mobilizou a parentela e enfileirou-se no serviço público, desfrutando um título respeitável. Na grande transformação ministerial que lhe oferecera a oportunidade, coube-lhe atribuições de ordem técnica, interessante a vasta região do país, onde lhe competia orientar o trabalho de pecuários e lavradores. Entretanto, ao ver-se revestido de autoridade e lendo seu nome nas tabelas de pagamento do jornal oficioso, voltou à inércia de outros tempos, de que saíra tão só por conjugar o verbo pedir. Não era mau companheiro o Pedroso, mas, em matéria de serviço, era de uma negação absoluta. Assinava o livro de ponto regularmente, sentava-se à mesa de trabalho rodeado de documentos e fichários volumosos. Todavia, se o superior hierárquico tardava em aparecer, ele se erguia vagaroso, mãos nos bolsos, e procurava o primeiro colega em disponibilidade para conversações ociosas. Visitava as diversas sessões de serviço, criticava os que trabalhassem, distribuía anedotas insossas, e, quando o chefe se instalava no gabinete, retomava o lugar, de mãos ocupadas e cérebro vazio. Januário, poderá informar-me o que há com o processo de construção do parque avícola? Indagava o diretor, preocupado. Aqueles papéis que me entregou no mês passado para guardar, respondia o funcionário pausadamente, em longa frase, complicando o assunto em vez de explicá-la. Sim, mas não lhe dei para arquivar e sim para informar. Pedroso fungava ruidosamente, movimentava a mão pesada no monte de documentos, espraiava o olhar preguiçoso e, muito depois, no segundo expediente, aproximava-se do chefe e esclarecia. Eis aqui o processo, no entanto, precisa ser selado. O diretor fixava-o entre a piedade e a impaciência, e dizia: Pedroso, não ignoro a falta dos selos e creio que, ao lhe confiar o trabalho, referi-me à providência. Sim, senhor. Com estas duas palavras, voltava à mesa e a papelada continuava a esperar solução. No dia imediato, encontrando-se ambos a sós, o diretor tornava a palavra com benevolência. Você, Januário, necessita despertar na profissão escolhida. É moço, inteligente, culto, contudo, faltam-lhe iniciativa e diligência. Não se comove, porventura, ante a perspectiva de serviços que nos requisitam esforço. Anime-se, mobilize energias, dê andamento aos processos, procure interessar-se pelo trabalho ativo. Deve compreender que não estamos aqui para cruzar os braços ou deixar que as circunstâncias nos governem. O rapaz baixava a cabeça e respondia: Sim, senhor. Ante o silêncio e a humildade postiça, rematava o diretor bondosamente. Pois bem, vamos então pensar e trabalhar.
Traga-me a relação dos núcleos pecuários do norte. Daí a pouco, Pedroso vinha dizer que a relação estava incompleta. Quando ouvia advertências diretas do superior, o funcionário mostrava-se tímido, no íntimo, porém, andava cheio de considerações tendentes à rebeldia. Que era o serviço público, em seu modo de ver, se não o lugar do menor esforço? Achava-se garantido pelo decreto de nomeação. Não poderia ser alijado sem rumoroso processo administrativo e recebia, por isso, as advertências da chefia sem maior preocupação. Concitado energicamente ao dever, curvava-se cuidadoso e prosseguia nos velhos hábitos. Compreendendo a dificuldade, o superior resolveu observar-lhe as possibilidades de outro modo e enviou-o à Zona do Norte, conferindo-lhe honrosas responsabilidades no fomento da produção agrícola e pecuária. Pedroso demorou-se mais de 1 ano sem dar notícias de suas atividades. Impressionado, o chefe chama-o à sede dos trabalhos. Então, Januário, diga-nos alguma coisa. Que fez neste ano de tarefas novas? Perguntou bem-humorado. Não foi possível realizar coisa alguma, replicou o funcionário preguiçoso, a região é muito seca. Sorriu o chefe paciente e explicou. Mudará, então, de zona, designá-lo-ei para serviços no sul. E assim foi. Decorrido, porém, 1 ano, voltou o subordinado informando que o sul não lhe oferecera elementos adequados. O chefe tolerante exclamou, antecipando-se às justificativas. Compreendo. Se você encontrou tanta seca no norte, certo foi surpreendido por água excessiva no sul, todavia, poderei mudar sua rota. Irá agora para oeste. O funcionário obedeceu, mas, decorridos 8 meses, regressava declarando que o oeste não passava de florestas selvagens. Nova designação para leste. No entanto, após 2 anos em que Pedroso apenas remetia notificação telegráfica de ponto, para efeito do pagamento mensal, voltava à sede, alegando que nada pudera fazer, devido às derrubadas extensas e ao espírito ruralista da região, refratário aos métodos modernos de agricultura e criação animal. O superior olhou-o, consternado, e assentou com resignação, vá ficando por aqui mesmo. Não queria o subordinado outra coisa, e a velha vidinha continuou entre processos por despachar e obrigações por atender. Concluiu o diretor que Pedroso era impermeável a conselhos e esclarecimentos, e, conformado, passou a considerá-lo um mal irremediável na repartição confiada à sua guarda. O tempo correu e Januário sempre se manteve no mesmo lugar. Se lhe perguntassem quanto a preferências na vida, talvez respondesse que, acima de tudo, apreciava comer e dormir. A morte do corpo foi encontrá-la nessa atitude de inércia incompreensível. Atinrado, então, a verdadeiro torvelinho de necessidades espirituais, em vão buscava esclarecimento nas rodas de serviço, onde permaneciam velhos companheiros. A maneira do idiota que acordasse subitamente, ignorando o verdadeiro caminho para a compreensão de si próprio, queria explicações e conselhos. Agora, porém, os amigos da terra não lhe percebiam a presença e estavam muito ocupados para recordá-lo com intercessões espontâneas. Debalde chamou, suplicou, insistiu e não poucos anos gastou na ansiedade penosa. Somente muito mais tarde, colhido na desesperação, por entidades caridosas, foi conduzido à presença de antigo orientador espiritual em condições de prestar-lhe ajuda eficiente. Enfrentando o generoso trabalhador da espiritualidade, queixou-se ruidosamente, exteriorizando as mágoas íntimas. Não necessita expor tão minuciosas explicações, exclamou o sábio mentor, não é você Januário Pedroso, antiga servidor de tarefas rurais no planeta? Pois que, conhecem-me aqui? Indagou boquiaberto. Esperava-o há muito tempo, tornou o benfeitor, e pode crer que demorou no caminho, porque desejava ainda escorar-se nos amigos encarnados, mesmo depois da transição da morte. Enumerou Januário as dificuldades, em pranto copioso. Sentia-se desventurado, sem a dedicação de ninguém. Implorou, ansioso, a renovação da experiência terrestre. Queria trabalhar, entendia agora o valor do espírito de serviço. O instrutor, porém, depois de ouvi-lo, tolerante, esclareceu serenamente. De suas anotações, em meu poder, não consta motivo para tantas lágrimas e sim apontamentos convidando a reflexões muito sérias, de sua parte. A permanência no mundo não lhe foi senão longa série de repousos, cestas, licenças, férias, abonos. Poltronas e leitos instruem a história da sua última encarnação.
Assombrado, o ex-funcionário objetou, mas eu trabalhava no serviço público. Tal circunstância lhe agrava a situação. Se houvesse lesado alguém, na esfera particular, a intercessão e a tolerância facilitariam a solução dos seus problemas. Todavia, você é obrigado a prestar contas à coletividade, destacando-se uma classe inteira, sobre a qual sua vida pesou como parasita indesejável. Não poderei, entretanto, voltar à terra, para retificar meus erros? Será crível que se me fechem as portas da renovação? Sim, suas lágrimas de arrependimento são dolorosas e sinceras. Não ficará sem recursos. Ah, graças a Deus, falou o mísero. Regressarei ao mundo, voltarei à minha repartição, compreenderei, agora, os meus companheiros. Isto é que não, explicou o mentor com serenidade, na terra a senha ainda é, contra a preguiça, diligência. Agora, porém, não estamos na esfera do globo. Você está enfermo e precisa remédio. A senha há de ser diferente. Como? Interrogou o infeliz, aterrado. O magnânimo orientador dirigiu-lhe significativo olhar e perguntou: que indicava você, na qualidade de servidor do campo, quando o fogo invadia a pastagem? Pedroso, embora intrigado, respondeu: aconselhava o contra-fogo. O generoso amigo esboçou um gesto de bondade tranquila e esclareceu: tenho de partir do mesmo princípio. A ociosidade invadiu sua vida. Contra a sua preguiça devo receitar a imobilidade. Para que aprenda a estimar o trabalho e a criar o sublime desejo de movimentação no mundo, você renascerá paralítico. 23. A solução caridosa. Raros amigos seriam capazes de compreender a situação de Joaquim Finisterra, homem dos mais pacientes e conformados do mundo. Pai de 7 filhos, rapazes e moças folgazões, Finisterra não encontrava apoio moral nem auxílio material em nenhum deles. Envergando a roupa surrada de todo dia, engraxando ele mesmo os sapatos, nunca se lhe notava mudança na atitude serena e resignada. Recebia o ordenado mensal de 1.500 cruzeiros, em funções administrativas no escritório de empresa importante, e o salário se evaporava em casa, como pólvora atirada ao fogo. Não fossem as consolações do espiritismo cristão, talvez o nosso homem não resistisse. A família nunca lhe aceitara de bom grado as tendências espiritualistas. Entre ela e ele havia singular abismo de incompreensão. Não que Finisterra fosse insensível ou indiferente. Não. O velho transbordava de renúncia e dedicação a todos, desfazia-se em carinho paternal, entretanto, caráter nobre e sincero, não podia aprovar a irreflexão dos filhos na vida social. Nenhum se dispunha ao trabalho encarando responsabilidades e compromissos. Passavam o dia no leito, pálidos e esgotados, mas à noite, invariavelmente, ostentavam trajes do último figurino, compareciam às festas elegantes, cassinos e pontos chiques. Alta madrugada regressavam embriagados, ou cansadíssimos. A princípio, Finisterra tudo fez no louvável intuito de remediar a situação, procurando impor-se pela ternura e autoridade. Todavia, a esposa, Dona Mariana, comprometia esse trabalho com a sua feição de mãe ignorante, embora profundamente afetiva. Se o genitor concitava os rapazes a lhe ouvirem conselhos, surgia-lhe a mulher pela frente, bradando nervosa: cala-te, Joaquim, não tens vergonha de advertir nossos filhos dessa forma? Que fizeram os meninos? Toda esta tempestade porque não voltaram ontem mais cedo? E se eu quisesse contar quanto já sofri neste mundo por tua causa? Ora, Mariana, volvia ele serenamente, sou pai e não desejaria transformar-me em carrasco dos filhos. Falo-lhes por amor, procurando integrá-los na esfera dos homens de bem. A senhora, Finisterra, porém, antes que o marido ampliasse o ponto de vista, atalhava furiosa. Já sei, homens de bem, no teu conceito, são burros de carga que aguentam com o fardo alheio. Meus filhos não terão esse destino. Que vivas na escravidão do trabalho, vá lá. Estamos velhos e inúteis. Os meninos, porém, não nasceram cativos. Hão de viver como bem quiserem, e para isso tenho meus braços fortes, caso te negues ao pão de cada dia. As duas moças abraçavam-na com ares triunfais, os rapazes sorriam vitoriosos. Joaquim fichava a cena doméstica, de olhos úmidos, e compreendia a inutilidade de qualquer discussão. Dilatar o atrito seria tomar o vagão do escândalo e, por esse motivo, recolhia-se ao quarto, a manusear velhos livros ou renovando a Deus o pedido de socorro espiritual.
No princípio de cada mês, as contas enormes choviam em casa. Lojas e armazéns apresentavam débitos quase fantásticos. Recebia Finisterra o salário e entregava-o pontualmente à mulher. Frequentemente, contudo, Dona Mariana reclamava. Joaquim, com estes pobres vinténs acabaremos nas casas de prego. Por que não te mexes? É preciso encarar o futuro. Parece incrível que um chefe de escritório ganhe esta miséria. Procura o diretor-geral, expõe-lhe nossa situação, do contrário eu mesma assumirei a responsabilidade dessa iniciativa. Este mês o dinheiro não chegou para satisfazer as necessidades mais prementes. Preciso mais 900 cruzeiros. Não tenho, explicava o marido sacrificado. Lança novo empréstimo. Devo pagar antes de domingo os vestidos de Helena e Libertina. Finisterra, mobilizando os sentimentos mais justos, ponderava receoso. Não tenho dúvida em pedir nova quantia ao meu procurador, mas tu não achas razoável que as meninas se coloquem dignamente? Há concursos valiosos para os ministérios públicos e, ainda que elas não alcançassem remunerações compensadoras, ganhariam algo para auxiliar-me no elevado padrão de vida que defrontamos atualmente. A palavra de Joaquim, de inflexão carinhosa que a caracterizava, era de esclarecer o coração mais inculto. No entanto, a companheira replicava colérica. Nossas filhas no serviço? Nunca. Sempre foste pai desnaturado e indiferente. Como se haverão as pobrezinhas em face das exigências descabidas do serviço público? Esqueces que o pai é responsável pelo sustento dos filhos? Não é isto, explicava Finisterra calmamente, trata-se de providência lógica no mecanismo doméstico. Na juventude não trabalhamos por auxiliar os pais devotados e generosos? Em que nos tornamos menos dignos? O trabalho nobilita sempre, aproximando-nos de Deus. Dona Mariana desfechava-lhe um olhar de feroz egoísmo e rematava. Essas teorias são tuas, reflexo do teu espiritismo inconsequente. Não reduzirei meus filhos à condição de animais de carga. Argumentos do esposo tornavam-se inúteis. A companheira comentava o assunto, desabridamente, com os filhos. Na semana que Finisterra conversasse sobre trabalho, choviam ditérios, zombarias, observações ásperas e ingratas. O tempo não remediava a situação, antes agravava os problemas. Os rapazes tornavam-se mais vadios, as jovens mais ociosas. Ao atingir 65 anos, apresentava-se Joaquim tão recurvado, tão encanecido que aparentava mais de um século de idade. Foi nessa altura que os negócios da família se complicaram ao extremo. Atirados ao jogo de azar, os rapazes consumiam somas consideráveis, drenadas do bolso paterno pela falsa ternura maternal. Completamente bloqueado de dívidas vultosas, Finisterra não pôde recorrer a novos empréstimos para atender aos caprichos da esposa e aos desmandos dos filhos. Multiplicavam-se atritos, discussões e queixas amargas. Quando a tormenta doméstica atingiu o ponto culminante, com a insolência de cobradores exigentes e atrevidos, à porta, Dona Mariana procurou o refúgio da oração, na noite que lhe pareceu mais cruel. Oh, meu Deus, clamava a infeliz, por que nos esquecestes em vossa infinita bondade? E, mãe cega pelo próprio egoísmo, continuava. Meus filhos sofrem injustiças, são feridos pelo destino humilhante. Acolhei minhas súplicas, ajudai-me a levantar as energias do meu desventurado esposo, vencido e desanimado deste mundo. Inspirai a seus chefes que lhe aumentem o ordenado miserável. Estou cansada de exigências, Senhor. Dignai-vos ajudar-me o coração aflito de mãe, não me abandoneis. Tende piedade de meus filhos, de meus pobres filhinhos. Embargada de lágrimas, soluçou baixinho, terrivelmente desalentada. Não viu, porém, a forma luminosa que a abraçou de leve, em sinal de assistência e carinho. A prece de Dona Mariana fora ouvida. Henrique, dedicado amigo de outras eras, que sempre tentava auxiliá-la inutilmente, depois de ungir-lhe o coração de brandas esperanças, reuniu nessa noite as entidades generosas, cooperadoras assíduas a favor da paz dos Finisterras, e explicou delicadamente. Meus irmãos, a súplica de nossa amiga comoveu-me fundamente. Precisamos auxiliá-la de forma decisiva. Creio que a solução caridosa e justa será chamarmos o nosso Joaquim à vida espiritual. Roguemos ao Senhor a permissão de romper os laços frágeis que o retêm nas esferas do planeta. Subtraindo ao lar, a esposa e os filhos abrirão as portas de receptividade à inspiração superior, curando-se-lhes a cegueira.
Vejo na medida a única providência aconselhável. Ninguém divergiu do alvitre valioso e a amorosa assembleia, após sincera súplica, foi atendido no propósito de libertar o velho companheiro. Com efeito, dentro de 4 dias Joaquim Finisterra desencarnava repentinamente num ataque de angina. Somente nessa hora, reconheceu a família quem era aquele velhinho recurvado, de fisionomia inalterável. Dona Mariana lamentava estentoricamente a perda irremediável, os filhos soluçavam de dor. Entretanto, semanas depois, vizinhos e amigos notaram a tirânica senhor Finisterra exprimindo-se em gestos nobres e humildes, pela primeira vez, e quando recebeu o prêmio de seguro deixado por Joaquim, cada filho se encontrava no serviço honesto, consagrando o dia ao suor do trabalho digno, e a noite ao repouso da bênção familiar. 24 A estranha indicação. A moléstia do Acácio Garcia desafiava todos os métodos de cura. Andava o rapaz desalentado, abatido. Estampava-se-lhe no semblante dolorosa melancolia, que parecia irremediável. Não obstante as convicções espiritistas da família, a situação agravava-se dia a dia. Filho de negociante abastado, não tivera o aguilhão da necessidade a lhe desenvolver amplamente os recursos próprios. Crescer acumulado de mimos, sem a necessária experiência da vida, e nessa circunstância radicava o agente principal de seu desânimo. Debalde inventavam os genitores carinhosos viagens, passeios, diversões. Segregado voluntariamente no quarto, vivia o enfermo a protestar contra o destino e a maldizer o mundo inteiro. Tudo lhe enfarava o espírito voluntarioso. Nos dias secos, preferia a umidade e, às refeições, reclamava pratos esquecidos da cozinheira. Havia 10 anos que se manifestara o primeiro sinal da enfermidade estranha. Acácio, entretanto, não revelava lesão alguma. Examinado por vários médicos, de todos recebera advertências animadoras e os pais chegavam a reconhecer que os facultativos prescreviam medicação mais por gentileza que por necessidade. Referiam-se alguns a depressões nervosas, outros a sífilis hereditária. E a doente continuava cada vez pior, irritadiço e quase intolerável. Fechava portas com estrondo, esmurava mesas à menor contrariedade. Preocupadíssimos, os pais resolveram tornar ao tratamento psíquico, procurando, dessa vez, o velho Rodrigues, que se notabilizara como doutrinador eficiente, em conhecidas reuniões espiritistas. Iniciou-se a peregrinação diária, difícil e penosa. À noite, tornava-se preciso arrancar o doente de casa, a automóvel. Acácio chorava, debatia-se, resmungava. À custa de enorme esforço, sentava-se no recinto, ouvindo, silencioso, preleções evangélicas, ou dissertações mediúnicas. Na primeira semana, o genitor dirigiu-se ao orientador das sessões e explicou: "Precisamos trabalhar a favor de meu filho. A meu ver, a enfermidade do Acácio resulta de tremenda obsessão." E, passando a mão pela fronte em sinal de cansaço, acrescentava: "Há 10 anos que lutamos desesperadamente. Médicos, remédios, passes mediúnicos, distrações, sem falar na fortuna que esse tratamento constante me obriga a despender. Não concorda comigo, quanto à certeza de estarmos sob o assédio terrível de entidades inferiores?" Com a moléstia do rapaz foi-se-nos a tranquilidade para sempre. Minha mulher não sabe a que atender e eu, de minha parte, sinto esgotar-se-me a resistência. O velho Rodrigues, olhar comovido, esboçou um gesto de paciência, que lhe era característico, e rematou: "O senhor tem razão. Submeter o assunto aos nossos protetores. Intensificaremos a devida assistência e organizaremos sessões práticas, destinadas à doutrinação dos espíritos perversos." Contudo, se o bom velhinho começava a observar caso tão velho, a providência não era nova. Os Garcias, desde os primórdios da moléstia, percorriam agrupamentos espiritistas de vários matizes doutrinários. Ante a afirmativa de Rodrigues, porém, renovava-se a esperança dos pais carinhosos e amigos. Acácio alimentava-se regularmente, dormia tranquilo, mas, chegada a manhã, explodiam descontentamentos e arrufos. A aproximação de quaisquer visitas, trancafiava-se no quarto e, à noite, desencadeava-se verdadeira batalha para reconduzi-lo à reunião habitual. De regresso à casa, apresentava sempre observações menos justas. "Não ouviram a preleção sobre resistência espiritual?" Indagava fazendo caretas. "Tudo aquilo era comigo, mas não sou nenhum ignorante e sei o que significa fortaleza moral."
Aquele velho tolo nunca sofreu o que tenho experimentado, em doenças e dissabores. Tive ímpetos de atirar-lhe em rosto minhas represálias, fazendo-lhe compreender o seu verdadeiro lugar, entretanto. A genitora devotadíssima atalhava, carinhosa. Oh, meu filho, as dissertações do Sr. Rodrigues destinam-se a todos nós. Não observaste que ele fala sob viva inspiração do plano superior? Não te entregues a exageros de sensibilidade. Exageros? Clamava o doente, sob forte exasperação, a senhora não conhece a vida. Como acreditar que um velho tão imbecil seja inspirado por forças divinas? Não suponha tal coisa. Rodrigues é bastante astucioso para abstrair-se dos interesses que o chumbam neste mundo e dar-se a contemplações do mundo invisível. Certamente conhece o que representa o capítulo dos lucros e multiplica advertências e encenações. Sou, porém, bastante precavido contra vigaristas fantasiados de apóstolos. Cale-se, meu filho, você não sabe o que diz, exclamava o genitor em tom imperativo, e, fazendo sinal à mulher, obrigava-a a retirar-se discretamente, liquidando a discussão. De outras vezes, o rapaz interpelava a velha mãe, asperamente. Sabe a senhora por que motivo tanto falou papai em boas maneiras, durante o almoço? Enquanto a genitora se recobrava da surpresa, Acácio prosseguia. Aquilo era comigo, referia-se a mim. Acaso, falta-me educação? Isso é desaforo. Vivo doente, desanimado, e meu próprio pai busca pretextos para acusar-me de grosseirão. Fique a senhora sabendo que, tão logo melhore, sumirei de casa, darei sossego a todos. A pobre mãe fichava nele os olhos úmidos e esclarecia. Por que tamanha suscetibilidade, meu filho? Teu pai é incapaz de fazer-te acusações. Juvencio vive lendo livros educativos. Não terá direito de comentar conosco as valiosas observações dessas leituras? O rapaz amuava-se, careteava e sumia no quarto, depois de bater com a porta fragorosamente. Repetindo-se os trabalhos psíquicos sem resultados positivos, Rodrigues, muito bondoso, aconselhou voltassem ao médico. Lera o Sr. Garcia, em jornal da véspera, a notícia de que a cidade fora honrada com a visita de notável psiquiatra. Sentiu-se esperançado e deliberou levar o filho a exame do famoso especialista. Na inércia de sempre, Acácio não conseguiu furtar-se ao desejo paterno. Entretanto, o médico, depois de meticulosa auscultação e rigoroso inquérito, definiu o caso em poucas palavras. Trata-se de esquizofrenia. O pai do enfermo, apesar de certa cultura, não estava em dia com a terminologia científica e pediu explicações. O facultativo esclareceu que aludira à mais difícil das moléstias nervosas e mentais, referindo-se largamente à patologia da loucura e à neurologia, acrescentado, após inumeráveis citações. Estamos presentemente, no Brasil, com a cifra apavorante de mais de 100.000 esquizofrênicos. Retiraram-se os Garcias levando a receita cheia de complicadas indicações, mas, praticamente, sabiam tanto como ao penetrarem no hotel, o improvisado consultório do famoso psiquiatra. Nada valeram medicamentos exóticos e injeções raríssimas. Agravando-se a situação de Acácio, a família voltou ao grupo doutrinário. Como sempre, o velho Rodrigues permanecia no seu posto, atendendo na medida das possibilidades justas. O enfermo, porém, saía das reuniões mais queixoso do que nunca. Amaldiçoava dissertações, recusava ensinamentos. Numa das sessões, todavia, estava-lhe reservada bela surpresa. Quando menos o esperavam, surge um espírito amigo, que se dirige ao doente em página comovedora. Assinava-se, Filopatos. Depois de aludir aos laços que os uniam, de um passado remoto, prosseguia. Lembra-te, Acácio, que recebeste oportunidade santa de trabalhar na terra em benefício de ti mesmo. Faz-se indispensável não conceder tamanha importância às impressões nervosas. Levanta-te do torpor espiritual de tantos anos. Não te cansaste ainda dessa atmosfera de queixas, insulamento e enfermidade? Aprende a seguir o dia, cada vez que o dia ressurja. A vida é um cântico de trabalho e criação incessantes. Não te detenhas no túmulo das preocupações inferiores. Busca a convivência dos familiares, dos amigos, dos irmãos de luta, e, sobretudo, não deixes a confiança em Deus fora do coração, recordando que permaneceremos contigo.
A surpresa causou geral satisfação e, no entanto, o enfermo, apesar de profundamente tocado no íntimo, esforçava-se por manifestar as velhas contradições. Em casa, Juvencio Garcia, na qualidade de estudioso da etimologia, sentiu-se na obrigação de oferecer alguma definição do mensageiro, e acentuou: deve tratar-se de entidade muito interessante. Filopatos quer dizer, amigo das doenças, ou, amigo dos doentes. Os Garcias andavam exultantes, mas o teimoso Acácio repetia a cada momento: é preciso ver para crer, e eu só poderia aceitar essa mensagem se me encontrasse com esse espírito. Entretanto, as manifestações do mensageiro continuaram noutras reuniões. O doente as recebia de pé atrás. Decorridos alguns meses, quando a Sr. Garcia exaltava o ensinamento sempre novo das páginas recebidas do emissário solícito, o rapaz explodiu. Mas, por que Filopatos não dá logo a indicação necessária à minha cura? Eu só queria encontrá-la, para exigir que o fizesse. Se formula tantos conselhos, por que não formula os remédios de que careço há mais de 11 anos? Entretanto, para aumentar-lhe a surpresa, nessa mesma noite a entidade prometeu que se encontrariam pessoalmente ao primeiro ensejo, durante o sono. E embora a má vontade e a preguiça mental, Acácio Garcia sonhou, após uma semana, que se encontrava junto do amigo, em esfera de grande atividade e beleza. Ante a luminosa auréola que cercava o benfeitor, não sabia explicar o imenso júbilo que o inundava. O generoso espírito aproximou-se sorrindo, entregou-lhe um papel dobrado e explicou: aqui tens a indicação necessária à tua cura, meu querido Acácio. Não a transmiti pelo médum, porque devia entregá-la quando nos encontrássemos a sós. Lê e compreende. Sumamente emocionado, o rapaz desdobrou o pequenino documento e leu maravilhado. Indicação: 10 horas de serviço ativo por dia. Muitas dificuldades e pouco dinheiro. Nuvens de preocupação e chuvas de suor. Modo de usar: entregar-se ao trabalho de boa vontade a fim de encontrar o tesouro do espírito do serviço. Encarar as dificuldades como instrutoras, aprender a alcançar muita espiritualidade com reduzidas possibilidades materiais. Aceitar as nuvens de preocupação e as chuvas de suor como elementos indispensáveis à sementeira e à colheita nas terras da vida. Acácio, muito desapontado, não sabia que dizer. Filopatos, porém, abraçou-o e disse: começa o tratamento hoje mesmo. A fim de criares coragem, inicia o esforço com algumas duchas geladas. Nesse momento, o enfermo acordou, mais a frase, duchas geladas, lhe ressoava no cérebro. Saltou da cama animado de energia diferente. Amanhecia. Maquinalmente, tomou a toalha de banho e saiu do quarto. Surpreendendo aquele impulso, que não ocorria há muitos anos, a velha genitora acercou-se do rapaz e inquiriu aflita: aonde vais, meu filho? Vou às duchas. Esta noite marcou meu encontro pessoal com Filopatos. E desde esse dia Acácio foi outro homem. 25 Tragédia oculta. Nos derradeiros anos da existência, meu velho amigo Edmundo Figueiroa deixara-se absorver por incessante preocupação. Convencera-se da vizinhança da morte inelutável, desejava conformar-se, mas doía-lhe fundo a ideia de ficarem a esposa e 2 filhas relegadas ao torvelinho das lutas materiais. Acumulara fortuna sólida, esforçara-se anos e anos por amealhar recursos financeiros, com vistas ao porvir, e conseguira vencer nesse capítulo da experiência terrestre. Entretanto, era demasiado sensível para manter-se calmo nas circunstâncias difíceis. Profundamente aferrado ao ambiente doméstico, não sabia como afastar-se da convivência familiar. A enfermidade longa dispusera-o a meditações graves e tristes, e embora a companheira fosse pródiga em gentilezas, Figueiroa permanecia intimamente exasperado. De quando em vez, o velho Noronha, veterano espiritista daquele remoto vilarejo nortista, vinha visitá-lo, interessado em esclarecê-lo. Edmundo, dizia solícito, você deve convencer-se de que a decadência orgânica é caminho indicado a nós todos, neste mundo. Mais tarde ou mais cedo, precisamos desfazer laços, retificar atitudes espirituais. Que é o corpo senão a veste mutável da criatura imortal? O doente fitava-o atencioso e replicava firme: compreendo a lei inelutável que nos rege os destinos. Entretanto, o pai dedicado não poderia abandonar o reduto doméstico sem resistência. Se somos compelidos à defesa contra os ladrões, por que não combater a morte?
Não será ela, porventura, o derradeiro ladrão a roubar-nos a vida? Não duvido que as transformações constituam fatalidades necessárias, todavia, mesmo em espírito, continuarei ao lado de minha mulher e das filhas. O Noronha sorria e explicava situações de além-túmulo, consoante as experiências de várias sessões de intercâmbio com o invisível. Edmundo escutava e respondia. Suas opiniões confortam-me sobremaneira, mas, de qualquer forma, quando me desprender do corpo, velarei no ambiente doméstico, enquanto o Criador me renovar energias. Não me abandonarei ao desapego em circunstância alguma. O Noronha percebia que a conversa não deveria continuar naquele tom lúgubre e ensaiava outros temas. Dona Rosalina, a esposa de Edmundo, relativamente moça ainda, aproximava-se e a conversa tornava-se menos triste. Falavam então de política, de costumes, de esperanças no futuro. Os cuidados da companheira, porém, não logravam dilatar a resistência orgânica do enfermo querido e chegou o dia em que Edmundo Figueiroa se transportou para outra margem da vida, sem qualquer bagagem material, tal como viera ao encarnar. O quadro doméstico, nessa emergência dolorosa, não podia eximir-se aos gemidos, lágrimas, protestos de eterno amor e saudade eterna. As coroas preciosas que rodeavam o cadáver davam, à cena, triste tonalidade de apoteose fulgurante. Ninguém se referia a Edmundo senão com palavras santas e gestos solenes. Lembravam suas virtudes, os exemplos de carinho e solidariedade. Até os velhos inimigos da política municipal descobriam-lhe qualidades superiores, até então ignoradas. Pouco depois dos funerais, Figueiroa acordou tomado de surpresas angustiosas. Compreendeu, sem dificuldade, a transformação operada. Atingira outra modalidade de vida, a morte atirara-o a plagas diferentes, mas o apego ao lar era tamanho que não pôde ouvir amigos velhos e atentos, à sua espera. A retina espiritual não conseguia fixar a nova paisagem afetiva, e como Deus permite experimentarmos nossos caprichos até o fim, desde que nosso impulso não afete a ordenação da obra divina, voltou Figueiroa imediatamente ao ninho inesquecível. Espantado, surpreso, observou que ninguém dava conta de sua presença nos lugares queridos. Era noite. Sentou-se ao lado da esposa, que trajava então rigoroso luto, e fazia-lhe pedidos comoventes. Dona Rosalina, que tricotava tranquila, sentiu de repente a imaginação perturbada. Nada ouvia, mas sentia os pensamentos confusos, recordando o companheiro sob impulsos fortes. A certa altura, aumentaram as impressões psíquicas e ela gritou para o interior, Lilica! Lilica! Veio a filha mais velha, assustada, explicando-se a genitora aflita, estou a lembrar-me excessivamente de teu pai. Tenho medo, muito medo. Que será isto? E se Edmundo nos aparecesse? Que horror, mamãe! Bradou a moça, muito pálida, tenho pavor do outro mundo. Aproximou-se o pai, cheio de saudade, e quando lhe tomou as mãos esclarecendo que era o mesmo, que a morte do corpo não o transformara, a jovem alarmou-se e bradou, sinto arrepios. Estamos sós neste quarto, vou chamar Titina e a empregada. Saiu a correr, a fim de buscar a irmã e a cozinheira, e as horas restantes da noite registraram cenas penosas, no visível e no invisível. Figueiroa desenvolveu o máximo esforço para acomodá-las devidamente, e, no entanto, cada gesto de carinho era retribuído com observações rudes e ingratas. Rezaram em voz alta, cantaram hinos religiosos. A criada chegou a tranquilizar a patroa, asseverando que, se o patrão aparecesse, teria coragem de mandá-lo para o inferno, e essa declaração sossegou Dona Rosalina e as filhas, que se aquietaram devagarinho. Tão grande, todavia, foi o sofrimento moral de Edmundo que o desventurado se retirou a um recanto esquecido do quintal, para desabafar à vontade. A luta, porém, começara e Figueiroa não era espírito irresoluto. Longe de atender às inspirações que o bafejavam de mais alto, permaneceu firme no reduto doméstico. Dona Rosalina recorreu a missas, novenas e orações particulares. Contudo, cada noite lhe renovava os receios sem conta. Indignado com a situação, Edmundo insistiu energicamente, tentando senhorear o organismo da filha mais velha, ansioso de ministrar esclarecimentos à companheira. Mas a moça, exibindo singulares perturbações nervosas, apenas lhe assinalava a presença em gritos estentóricos. É meu pai, estou a vê-lo. Oh, Deus, tende piedade de nós.
E, olhar esgazeado de louca, prosseguia com acento impressionante. Ei-lo que chega. Abraça-me, diz que não morreu. Tenho medo. Donde vens, papai? Não estás, porventura, com Deus? Ah, eu morro, eu morro. Dona Rosalina, aterrada, chama o médico, este ministra injeções violentas, aconselhando a internação em casa de saúde. Edmundo vê a oportunidade perdida. Nada mais conseguiu, senão prostrar a filhinha amada. A situação complica-se cada vez mais. O médico, ativo, passou a frequentar-lhe a casa, e, quando soube que a viúva Figueiroa era proprietária de algumas centenas de milhares de cruzeiros, passou a fazer-lhe a corte escandalosamente. Agravaram-se os padecimentos do atribulado Figueiroa. À maneira do homem invisível de Wells, o mísero passava o tempo a gritar, gesticulando a esmo, sem que ninguém o notasse em casa. Observando que o segundo matrimônio de Dona Rosalina era fato a consumar-se em breves dias, acentuou-se-lhe a desesperação. Voltou novamente a influenciar a filha, obrigando-a então a recolher-se ao leito, por mais de 2 meses. Nas primeiras crises nervosas, alarmara-se extremamente o coração materno. Dona Rosalina chamou o padre para exorcizar, e como não bastasse a providência, requisitou as doutrinações do Noronha. Quanto mais se multiplicavam tais medidas, pior se tornava Edmundo, premido de inenarráveis angústias. Chegado, porém, o dia das segundas núpcias da viúva Figueiroa, meu velho amigo Cantidiano procurou-me com intimação afetuosa. Humberto, providenciemos hoje nova situação para o Edmundo. Se as coisas continuarem no pé em que se encontram, não sei até onde poderá ir esse infeliz. Pus-me à sua disposição e acercamo-nos do velho companheiro. Depois de enorme esforço, conseguimos que o desventurado nos avistasse. Estava em condições de meter pena ao coração mais endurecido. Quando deu conosco, correu ansioso ao nosso encontro. Abraçado a Cantidiano, seu antigo colega de letras primárias, desenrolou as desditas de 2 anos de incompreensão. O amigo escutou-o pacientemente e falou bem-humorado. Mas, afinal, que queres? Rosalina casar-se-á hoje, pela segunda vez. Tuas filhas terão padrasto, mas olha que há maridos e meninas sem número, nestas condições. Sei, bem sei, replicou Edmundo, lacrimoso, mas a ingrata da minha mulher teve coragem de chamar o sacerdote para excomungar-me e até o Noronha. Veja bem, o Noronha veio doutrinar-me a seu chamado. Poderá você compreender tudo isto? E, notando o sorriso manso de Cantidiano, acrescentava. Por que não se exorciza o intruso nem se doutrinou a Rosalina? O tratante é o diabo em pessoa e minha mulher demonstrou coração endurecido e indiferente à minha dor. Ambos também são espíritos e espíritos excessivamente perturbados. O companheiro abraçou-o e esclareceu. Resigna-te, Edmundo, a maioria dos nossos amados na terra não nos podem compreender senão como fantasmas. Para eles, quem partiu pelo túnel da sepultura não ama, não vibra, não mais sente. Por enquanto, isso é fatalidade em nossos círculos evolutivos. Esperemos o crescimento mental das criaturas. É indispensável conformarmos-nos aos desígnios divinos. O interpelado meditou aquelas ponderações sensatas e indagou. Como esclarecer Rosalina e explicar às filhinhas que eu não morri? Que fazer para demonstrar minha repugnância ao explorador que me invadiu a casa? Cantidiano estreitou-o mais carinhosamente nos braços acolhedores e respondeu. Sossega, irás conosco a esferas diferentes, onde alcançarás trabalho redentor e vida nova. Quando os amados nos não podem entender, não seria justo recorrer à violência. É preciso entregá-los à vontade de Deus e partir em demanda de outros rumos. Teu apego ao lar resultou de louvável dedicação, que Deus abençoa. Tua casa, porém, não conseguiu continuar ao teu lado, após a morte do corpo. Dada essa impossibilidade, da qual não tens culpa, tua tarefa de esposo e pai está finda, para começar a de irmão, amai-vos uns aos outros. Compreendeste? E, para finalizar mais simplesmente, acrescentou sorrindo. A mulher, o médico e as filhas serão protegidos de Deus, esclarecidos pela vida e, sobretudo, não te esqueças de que, hoje ou amanhã, eles serão igualmente fantasmas para os que ficarem no mundo. Pela primeira vez, após a morte física, Edmundo Figueiroa sorriu e, sem mais dizer, seguiu-nos resoluto.